engraçado, né? Porque na Live React, quando iniciou, eu falei que isso estava me lembrando a eliminação do Bahia em 2019. Só que nesse caso, o Bahia venceu o seu jogo. Lá, o Bahia foi eliminado ao ser derrotado pelo Sampaio Corrêa, que não queria mais nada na competição. Mas o Bahia ainda se perdeu para um time misto do Sampaio por 1-0. Hoje o Bahia ganhou, mas também foi eliminado pelo Sampaio. O Sampaio que não conseguiu segurar o Botafogo em São Luís. Né? Mesmo quando teve um jogador a mais, e aí eu assisti o segundo tempo, não conseguiu, durante a maior parte do segundo tempo, pressionar o Botafogo. Né? Exercer uma pressão se aproveitando da superioridade numérica. E sempre possibilitando ao Botafogo saídas para o contra-ataque. Né? Na vez que permitiu a finalização, levou o segundo gol e foi derrotado. Eu poderia aqui hoje focar apenas na evolução do Bahia, no que o Bahia mostrou de um pouco melhor. Mas eu acho que não é esse o ponto, né? Não é esse o ponto aqui. O Bahia não foi eliminado hoje. O Bahia foi eliminado ao longo desses primeiros meses do ano. Né? O Bahia vinha jogando muito mal. O Bahia não conseguiu os resultados que precisava antes de chegar na última rodada. E chegou na última rodada, assim como no Campeonato Baiano, dependendo de que seus adversários perdessem. O que, mais uma vez, não aconteceu. Né? O Náutico fez a sua parte e o Botafogo fez a sua parte. O Bahia precisa se repensar. Né? Eu tenho certeza que Guto vai se apoiar nessa evolução do Bahia, nessa pequena evolução, mas o Bahia precisa analisar um pouco mais o todo, entender por que o time não conseguiu desenvolver durante a maior parte do primeiro semestre, né, dessas competições de primeiro semestre, o futebol mínimo necessário, mínimo aceitável para o Bahia, né, e procurar saber se o Bahia já tem as chaves, já tem um caminho para que apresente esse futebol mínimo necessário, né? Porque agora vem um desafio ainda maior, que é a Série B. Né? Uma Série B com adversários muito fortes, como o Bahia nunca enfrentou em uma Série B antes, por exemplo. Né? O Bahia já estreia, por exemplo, contra o Cruzeiro. Né? Então é nisso que o Bahia precisa focar agora. Agora, tem uma coisa que precisa ser dita, né? A gestão do Bahia atual é uma gestão marcada por fracassos. Né? É a segunda vez que o Bahia para na primeira fase da Copa do Nordeste. Isso para o Bahia é inadmissível. É inadmissível. Para o volume financeiro do Bahia, não cabe. Não cabe de forma alguma. O Bahia conseguiu, depois de 19 anos, ser eliminado na primeira fase do Baiano. Isso era impensável. O Bahia conseguiu isso. O Bahia foi sexto na primeira fase do Baiano. Sexto. Se você me falasse isso há 2 anos atrás, eu ia falar que era mentira, que era impossível. O Bahia foi sexto no Baiano. Né? E isso tem se repetido. O Bahia foi eliminado na primeira fase, durante a atual gestão de Belintani, de todas as competições em que havia passagem de fase. Todas. Aconteceu na Copa do Brasil em 2019, em 2020, na verdade, na Sul-Americana 2 vezes, em 2020 e em 2021. Aconteceu no Baiano este ano e aconteceu na Copa do Nordeste, como eu já disse, em 2019 e este ano. Ou seja, tem algo de muito errado acontecendo no Bahia. Tem algo de muito errado acontecendo no Bahia. E é incrível, porque quando a gente ouve o presidente do Bahia falar, ele fala, não, eu realmente errei. Mas quando se aponta os erros, ele diz que ele discorda. Eu fico me perguntando quais são os erros que ele realmente identificou. A impressão que passa é que ele não acredita ter errado em nada e que tudo é uma obra do acaso.
Essa é a impressão que ele passa o tempo todo. Por isso que ele perdeu a confiança total da torcida. Total da torcida. É uma relação hoje de zero confiança. Né? Ele está hoje no Bahia segurado até hoje pela estabilidade democrática do clube. Mas ele não tem apoio nenhum do torcedor. Nenhum. E isso é resultado não só do desempenho do Bahia em campo, mas também de como ele lida com esse péssimo desempenho. Como ele não sabe reagir, como ele não sabe admitir, como ele não sabe assumir os erros dele. E o caminho que o Bahia percorre é preocupante. O Bahia parece ladeira abaixo. A sensação hoje é essa. Quando você pega o macro, o Bahia de 2019 para cá é ladeira abaixo. O Bahia, no meio de 2019, o Bahia estava pensando em Libertadores. O Bahia era quinto do brasileiro. O Bahia era quinto. Do meio de 2019 para cá, o Bahia só decaiu. Só decaiu. Teve uma exceção, que foi o título da Copa do Nordeste no ano passado, mas isso se comprova, quando você olha o macro, se comprova uma exceção, uma mera exceção. No macro, o Bahia está ladeira abaixo. Esse é o fato. É impressionante. É impressionante. Lula, dá para dizer que a situação de Belintani está beirando o insustentável, porque a impressão que eu tenho é que nem a situação de Guto é tão lastimável quanto a situação de Belintani. Eu tenho a impressão que Guto, com todo o ranço que o torcedor do Bahia deve estar sentindo dele aqui nesse momento, me parece que é atribuída a ele menos responsabilidade do que a Belintani. E quando eu vejo esse cenário, eu não sei, parece que tudo fica meio difícil de você pensar qual vai ser o próximo passo, o que é que pode ser o vento da mudança, né? Porque, pô, não sei se trocar Guto seria a solução para o Bahia de Belintani, né? Porque é isso, a gente está falando do Bahia de Belintani, um cara que hoje está até bem isolado politicamente dentro do clube, né? Celso, não é a solução. A solução é trocar algo que está mais acima. Porque o Bahia já trocou muito de treinador. O Bahia já trocou muito de jogador. E as coisas seguem dando errado. O Bahia tem um problema seríssimo, seríssimo, de mentalidade. E é a mentalidade da diretoria do Bahia. O problema do Bahia é a diretoria do Bahia. E o torcedor já identificou isso. Por isso que o foco não é em Guto. Né? Guto sofre crítica, sofre. Mas a torcida sabe que o foco precisa ser a diretoria. Essa é a origem do problema do Bahia hoje. É incrível. O Bahia passou 3 meses sem um diretor de futebol. 3 meses. 3 meses. Entre dezembro e fevereiro, até o início de março agora, o Bahia ficou 3 meses sem um diretor de futebol. Isso é a prova da falta de cuidado que a diretoria tem com o clube. Falta de cuidado mesmo. Eu duvido, porque Belintani é um grande empresário aqui em Salvador, né? Eu duvido que ele jamais tenha deixado qualquer empresa dele 10 dias sem o gestor. Eu duvido. O Bahia ele deixou. 3 meses. A eliminação do Bahia é resultado também disso. Sabe? Então, Sem dúvida. Sem dúvida. Não tem muito mais do que dizer em relação a isso. Hoje, houve há algum tempo atrás, um pedido de impeachment de Belintani, certo? Baseado, inclusive nessa questão do Bahia ficar sem diretor de futebol por 3 meses. E aí, um dia depois, 2 dias após, o Bahia anunciou o diretor. Uhum. Não sei. Uma reação, né? Aquele movimento. Não sei se foi uma reação, mas aconteceu assim. Né? Houve o pedido e 2 dias depois, se eu não me engano, o Bahia anunciou o diretor.
pelo plenário do Conselho do Bahia, certo? Se em algum momento algum pedido chegar ao plenário do Conselho do Bahia, não tenha dúvida, apesar de hoje o presidente Belintani ter o apoio da maioria do Conselho, a torcida vai pressionar muito. E no Bahia, o Conselho é eleito. Então ele responde diretamente à torcida. Belintani tem agora a obrigação de prestar contas do ano de 2021. Né? Isso vai acontecer provavelmente até abril. O Bahia deve prestar contas do ano de 2021. Qualquer probleminha nessa prestação de contas, qualquer probleminha, vai ser motivo para mais um pedido de impeachment. Isso provavelmente vai acontecer. Vai acontecer. Né? Então, o Bahia vive esse momento, essa fase, e não é só Guto que está balançando, não. Tá? Não é só Guto que balança, não. O Bahia tem uma outra discussão, um outro debate ainda, que é a questão da SAF. Mas aí é uma coisa ainda um pouco nebulosa. Por mais que Belintani já tenha assumido que está conversando e tal, mas ele ainda não apresentou nada ao Conselho. Né? Então é difícil falar. Mas é provável que em breve ele apresente uma proposta, né, para que o Bahia torne-se SAF, né, para que o futebol do Bahia seja gerido como uma sociedade anônima. Isso é provável que aconteça. A torcida vê isso como uma tábua de salvação, né? Porque quer se livrar da gestão de futebol de Belintani. Né? Como é que está a dívida do Bahia? Oi? Como é que está a dívida do Bahia? Cara, o Bahia tem uma dívida alta, considerando o seu tamanho, a sua arrecadação, né? Mas não é nada fora de controle. Né? O Bahia tem a sua dívida controlada hoje. Né? O Bahia faz acordos, o Bahia cumpre os acordos. Né? Isso é... Caso o Bahia vire SAF, não é por desespero de dívida. O que eu vejo na torcida do Bahia é um desespero por resultados em campo. Por resultados em campo. Né? Eu vejo uma fissura da torcida do Bahia nas redes por isso. Mas é porque o torcedor do Bahia criou uma expectativa nos últimos anos de ter melhores resultados em campo e só teve decepção. Né? E aí o resultado disso é basicamente a fissura que o torcedor tem para que o clube volte a ser empresa. Né? Que é um ponto, o Bahia já foi empresa. Né? Deu muito errado, diga-se de passagem. Deu muito errado. Mas a expectativa é que agora seja diferente.